gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos para a terceira e última aula sobre Revolução Russa. Eu aproveito para lembrar que todos esses vídeos, essas videoaulas, eu sempre coloco no roteiro da aula da semana e também, se vocês entrarem diretamente no canal da ETEC de Artes, do Novotec da ETEC de Artes, todos os vídeos estão disponibilizados lá para sempre, vamos dizer assim. E estão em outra ETEC justamente porque foi a ETEC que me disponibilizou um canal e por isso ficou mais fácil. Então, quem não sabia até o momento, que não tinha conhecimento dessas videoaulas, é muito importante que vocês vejam as outras duas para que vocês compreendam melhor e tirem a dúvida se caso houver alguma dúvida, tá bom? Principalmente para fazer a tarefa dessa semana. Então, vamos lá. Para iniciar, nós vamos começar com uma breve revisão da aula anterior. Então, na última aula, nós falamos sobre as revoltas de 1905, que foram aquelas que antecederam o processo revolucionário em si, aonde eu tive uma série de manifestações, greves e entre outros atos que foram culminando e foram já fomentando a insatisfação com relação ao czar e a todo o sistema de opressão, que vocês relataram inclusive na análise do Manifesto Comunista em quadrinhos, onde mostrava a ideia de ser descartável, a ideia da luta de classes. Dentre essas ações, nós falamos do encouraçado Putikin, que foi um navio atracado na cidade de Odessa, que teve sua revolta começando no navio e passando para o território, para a cidade. A formação dos sovietes, né, que eram os grupos desses operários que buscavam se ter a representatividade perante a política dos czares. E, por fim, o Domingo Sangrento, que foi a marcha daquela série de operários para o Palácio de São Petersburgo e que eles foram metralhados e mais de 200 foram assassinados na frente do palácio. Dessas revoltas, no final, com o Domingo Sangrento, a decisão do czar foi uma linha mais dura, como nós vimos na última aula, e aí depois de um certo tempo se reformulou a luta e eles conseguiram efetivamente retirar o czar do poder e começar o processo de Revolução Russa, que se iniciou com a Revolução Branca. A Revolução Branca, ela tinha um caráter um pouco mais menchevique. O governo provisório foi um governo que não trabalhou efetivamente nas bases do problema, fez algumas alterações, mas ainda assim permaneceu algumas coisas que eram essenciais na luta, como, por exemplo, a saída da Primeira Guerra Mundial. Essas insatisfações fizeram com que os bolcheviques liderados por Lenin se reorganizassem e, em abril de 1917, tomassem o poder desse governo provisório, que é o que nós vamos ver hoje, é a chamada Revolução Vermelha. Então, a Revolução Vermelha ocorreu de novembro de 17 a 1918 e ela foi a tomada de Petrogrado pelos sovietes liderados por Lenin. Petrogrado era o antigo São Petersburgo, o Palácio de São Petersburgo. E foi justamente a tomada desse Petrogrado, desse local, que fez com que retirasse de vez esse governo provisório e começasse a governar um conselho dos comissários do povo, que era liderado pelo Lenin, mas que tinha toda a sua estrutura para governar para o povo. Quais as medidas que a Revolução Vermelha trouxe? Medidas imediatas, vamos dizer assim. A paz, ou seja, a saída imediata da Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Paz com a Alemanha, o confisco imediato das propriedades privadas de ortodoxos e nobres, sem dar qualquer tipo de indenização. Essas terras eram tomadas e redistribuídas. E a estatização da economia, ou seja, fábricas, empresas, indústrias passavam a ser administradas e estavam sob o domínio do Estado. Bom, depois da Revolução Vermelha, nós vamos ter a terceira fase da Revolução, que é a Guerra Civil. A Guerra Civil ela vai de 1918 a 1920
E ela vai ser organizada por uma contra-revolução, uma organização contra-revolucionária. Essa organização era vinculada e ligada à monarquia dos czares, e ela tinha o apoio da Inglaterra, da França e do Japão, justamente porque esses 3 países tinham muito medo que essas ideias dessa revolução que aconteceu acabassem respingando nos seus países e acabassem se alastrando. Bom, o governo bolchevique, apesar dessa organização contra-revolucionária, consegue manter o seu poder. Como? Através de um exército, o chamado Exército Vermelho, que vai ser liderado por Trotsky. Esse exército vai, de forma muito violenta, conseguir manter o poder e firmar o comando de todo esse processo revolucionário no Partido Comunista. Então, o Partido Operário, lá do comecinho de 1905, agora em 1918, passa a ser o Partido Comunista. E depois de consolidada a revolução através dessa guerra sangrenta e acabar de vez com aquelas pessoas que eram uma ameaça ao processo revolucionário, e inclusive o Exército Vermelho, ele também acaba com outras vertentes liberais, como os anarquistas. E aí você cria um partido, o Partido Comunista, né, modifica o nome do partido que existia e passa a se isolar. Um isolamento dos capitalistas. Então, não há mais relação com o mundo capitalista. Qual é o problema disso? O problema é que a Rússia já vem de uma crise lá do último czar, do último Nicolau que esteve no poder. Saiu de 2 guerras, sendo fracassada em ambas, e uma vez que você isola de capital, você traz para sua nação uma certa dificuldade financeira e econômica. Logo, a Rússia se afunda numa miséria significativa, nas pessoas passando fome, e apesar de todas as ações feitas por esse proletariado que tomou o poder, ainda assim você não tem uma condição melhor de vida. E é aí que vai entrar uma nova política econômica, a chamada NEP. A NEP, ela marca de vez o fim do chamado comunismo de guerra, ou seja, o fim daquele comunismo que era feito para se isolar e para consolidar as práticas ideológicas. E esse nova política econômica trazia como medida a liberdade de comércio, o início de empresas privadas e o empréstimo de estrangeiros. Ou seja, ele estava vivendo num país, numa nação comunista com práticas capitalistas, porque ela não conseguiu se manter de uma forma isolada. Se ela permanecesse isolada, ela não ia conseguir sair da miséria que assolava o país. E por fim, depois de todo esse processo, a gente chega até a ditadura do Partido Comunista. Então, começa um combate, uma proibição a toda e qualquer oposição ao governo vigente. Começa a acabar com qualquer partido de oposição e se instaura um partido único. E nesse partido único, o secretário-geral é o Joseph Stalin. Em 1922, se declara a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Então, não mais Rússia, mas a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não há mais oposição, não há mais diálogo, há apenas um partido único com um secretário-geral. Olha que curioso, saímos de um czar ditatorial, violento, repressor. Fizeram um processo revolucionário onde o proletariado toma o poder e promete devolver esse poder ao povo e chegamos a uma ditadura. Com a morte de Lenin, esse cenário piora. Quando ele morre, 2 pessoas começam a brigar, Lenin e Stalin. Lenin preza a revolução permanente, ou seja, espalhar todo o processo revolucionário e o comunismo e o socialismo ao maior número de nações possíveis. Já Joseph Stalin fala de consolidar o comunismo apenas em um país e fortalecer cada vez mais esse país. Quem ganha essa guerra, entre aspas, guerra, quem ganha esse jogo de interesses? Stalin. Por quê?
Stalin controla todos os órgãos de decisão da União Soviética da época. Então ele manda perseguir e matar Trotsky, que até tenta se esconder, mas ele consegue encontrá-lo, mata ele, acaba com qualquer oposição e começa um período de uma ditadura extremamente violenta na União Soviética. Muitas pesquisas afirmam que a ditadura stalinista matou tanto quanto o nazismo de Hitler. Então, é extremamente violenta, com muitas mortes. Para finalizar, eu queria deixar duas indicações que normalmente nas aulas presenciais eu trabalho para finalizar com uma prova escrita. Lógico que a gente não vai fazer dessa maneira, eu vou fazer uma reflexão mais simples na tarefa que eu vou deixar para vocês, mas são dois livros que são importantes de vocês saberem e terem conhecimento. E quem quiser, são dois livros que tem facilmente em PDF no Google. Um deles é A Revolução dos Bichos, um livro belíssimo que muitos já devem ter tido contato e que ele descreve todo o processo da Revolução Russa num cenário de uma fazenda, onde os animais tomam o poder dos humanos, porque os humanos estavam maltratando, então a figura do humano é a figura do czar, e dentro desse processo, liderado pelos porcos, no final do livro, os porcos já estão andando de duas patas e vivendo dentro da casa dos humanos. E uma frase célebre desse livro é dizer que já não se sabia mais quem era humano e quem era porco. Ou seja, eles lutaram para que o oprimido se tornasse o opressor. E o outro livro, tá, Zona Autônoma Temporária, de Han Kim-ben. Ele é um livro de difícil leitura, mas que num capítulo em específico ele vai falar dos processos revolucionários, dizendo que a revolução só acontece no momento do levante. No momento em que eu tomo as armas, que eu tomo, por exemplo, Petrogrado, ou lá na Revolução Francesa que eu tomei a Bastilha, a principal prisão de presos políticos do rei Luís XVI, é nesse momento que a revolução se dá. Passado o levante e começado um processo de organização, tudo volta a ser o mesmo que era. Então, volta a se ter o processo de oprimido e opressor. Acaba-se a revolução, não existe mais revolução. Pensem nisso. Qualquer dúvida, me procurem, me chamem no chat, nos posts das aulas, nos posts aqui desse canal do YouTube, não fiquem com dúvidas. E a tarefa dessa semana vai ser uma análise de uma imagem, justamente pensando neste processo e na história cíclica, que inclusive dá para relacionar com parte da situação política que estamos vivenciando recentemente no Brasil. Eu espero que vocês tenham entendido e fico à disposição. Tchau, até a próxima aula.